Tá previsto um pronunciamento do Bolsonaro, ele está reunido com Guedes, com Tarcísio, parece que também com o Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia. Acho que vem alguma coisa ali, não vamos furar teto, vamos continuar, vamos ver isso tudo a propósito da saída de 2 secretários. Vamos falar disso e que eu tenho algo a dizer sobre isso. Não me diga, Reinaldo, você tem algo a dizer sobre tudo, então vai lá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem hoje nas redes sociais defendendo as privatizações e dizendo que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos são o norte do governo. A declaração foi quase um afago ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que em entrevista coletiva ontem criticou a própria pasta, que segundo ele estaria aconselhando mal o presidente os que estavam abaixo dele, né? Falando a jornalistas, Guedes disse que pular a cerca, furar o teto de gastos pode levar o governo para uma zona de impeachment. Tem um trecho dele falando justamente isso, Reinaldo. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. E os conselheiros do... Bom, primeiro que não tem apoiado, vamos ver se vai voltar a apoiar hoje. Né? Vamos avançar um pouquinho mais, porque aí eu quero fazer um comentário, senão se eu comentar notícia, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Isso tudo porque saíram 2 secretários daquele ministério gigantesco do Paulo Guedes, do qual, obviamente, ele não consegue dar conta. Também nessa coletiva de ontem, Reinaldo, o ministro Paulo Guedes anunciou as saídas dos secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel. Os 2 teriam pedido demissão por insatisfação com as ações do próprio governo federal, com o ritmo lento das coisas. A gente separou o que disse o ministro Paulo Guedes, Reinaldo. O Salim me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Webel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade, eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve uma debandada. E aí, o Matar, já teve outras saídas, né? O Marco Sintra saiu, o Caio Megali saiu, o Mansueto Almeida saiu, mas o Mansueto Almeida foi ser o economista-chefe do BTG Pactual, né? Eu também teria saído. Oi, Pactual, quer me contratar? Rubem Novaes, do Banco do Brasil, anunciou a saída, graças a Deus, porque anda dizendo coisas infelizes. E o Joaquim Levy, ele foi espirrado do governo, infelizmente, a revelia por maus motivos. O Matar, que é o Salim Matar, né, era o secretário de desestatização, ele andou dando umas entrevistas por aí e tal, e reclamando sobre o Estado brasileiro e tal, e falou, tem um trecho, uma entrevista dele à CNN que é curiosa. Vamos botar, já falei, aí vamos botar o trecho dele, o Fábio Cuba. A privatização é uma coisa estranha para o governo, porque a máquina foi feita para não ser reduzida de tamanho. Isso é normal. Então, quando você vai privatizar, você mexe no jogo de interesses. Então, o establishment não deseja que aconteça privatizações. Então, dificulta o processo. Então, haverá sim privatizações. Já deixei pronta 14 empresas no pipeline, mas venceram burocracias anteriores, de forma que foi demorado o processo. Então, a máquina pública, pela sua própria natureza, que ela tem que defender os bens do governo que pertencem ao cidadão pagador de impostos, elas criam um emaranhado legal, jurídico, que se torna um processo muito lento. Uma empresa que na iniciativa privada nós venderíamos, por exemplo, o Correios. O Correios é o tipo de uma empresa que, se fosse privada, 60, 90 dias já estaria vendida. No governo, é uma empresa que vai demorar 28 meses para ser privatizada. Ainda bem. Ainda bem. Olha aqui.
tem várias confusões aí que precisa, porque não adianta ficar investindo. Sabe o que é? O governo não anda, e aí fica falando, mas por que não anda? Não anda porque o Estado é muito pesado, porque existe aí esse negócio, ficou parecendo assim que é quase uma seita secreta, né? Que impede o Estado de andar, e aí se fosse iniciativa privada, então teria avançado, mas não é iniciativa privada. O doutor é dono da Localiza, uma sociedade anônima de capital fechado. Ele faz lá o que ele quer. É dele. As estatais pertencem ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro. Quem vai ao governo, quem entra no governo, tem de saber que existe uma Constituição no Brasil. Então esse negócio, chego lá, vendo, prendo e arrebento, o Jair Bolsonaro, por exemplo, atribuiu parte da dificuldade ao fato de que o Supremo disse que empresa-mãe só pode ser vendida com autorização do Congresso. Não é o Supremo até quebrou seu galho, Jair Bolsonaro. Se nós formos levar em conta o que está na Constituição, qualquer bem público tem de ser vendido só com autorização do Congresso. É o que está no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. Por quê? Diz lá, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade anônima, mesas subsidiárias, etc, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação, etc. E também o inciso 21 do artigo 37. Ou seja, é preciso ter lei específica para vender qualquer coisa. O Supremo ainda quebrou, e se é lei, tem que passar pelo Congresso. O Supremo ainda quebrou o galho e disse, olha, a subsidiária de estatal pode ser privatizada sem autorização do Congresso. A rigor, não poderia. É que funcionou o seguinte raciocínio, se a estatal pode criar uma subsidiária sem pedir autorização do Congresso, ela pode ser vendida também sem autorização. O raciocínio é obviamente falacioso, porque esta subsidiária criada pela estatal foi criada por um ente que só pode ser vendido com autorização do Congresso. E, portanto, essa exigência se estende à sua subsidiária. Mas isso é uma coisa líquida e certa. O Supremo deu uma ajeitada ali para vir com essa história, que acabou passando. Obviamente, tem uma falácia essencial aí. Qualquer coisa para ser vendida deveria passar pelo Congresso. Mas isso está na Constituição. Não gosta, muda a Constituição. Vamos ver se tem maioria para mudar a Constituição. Coisa pública não é coisa privada o dono lá manda e acabou. A coisa pública tem que ter os rituais mesmo, demora mesmo. O problema é que alguns liberais, ditos liberais, chegaram ao governo achando que poderiam chegar e... Pesquisem na literatura política, quer dizer, os jovens turcos, que foi uma geração de pessoas que modernizaram a Turquia meio a ferro e fogo. Né? Sob o comando do Atatürk. Não deu muito certo, está lá a Turquia Islâmica de volta. Então essa ideia de que você chega como os jovens turcos e vai atropelando tudo, é uma ideia equivocada. Porque não é assim que funciona. É preciso sim conversar com a sociedade. Agora esse governo escolheu não ter base de apoio. Escolhendo não ter base de apoio, fica tudo mais difícil. E quando decide ter base de apoio apenas para se livrar do impeachment. Afinal de contas, qual é o plano do Paulo Guedes? Alguém conhece? O que há aí é um exotismo, aí sim, o cruzamento do jumento com a vaca, o cruzamento mal sucedido. Então o que é o governo Bolsonaro? Vamos juntar. O governo Bolsonaro é um bando de reacionário, primitivo, antediluviano, né? As Damares da vida, o Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, o próprio Bolsonaro. Esse reacionarismo absurdo. Essa extrema-direita global, antiglobalista, que os milicos nem entendem direito o que essa gente fala. Então é isso. Um grupo de supostos liberais que vem junto com Paulo Guedes, com liberalismo atrasado, um liberalismo que odeia o Estado, por princípio, que em vez de pensar no Estado necessário, se me perguntar, você gosta do Estado pequeno ou grande? Eu gosto do Estado necessário. Onde ele tem que ser grande, grande, onde tem que ser pequeno, pequeno.
Mas eles não gostam do Estado, por princípio. No dia 22 de abril, naquela reunião malfadada, o Paulo Guedes disse lá, e aí faz o quê? Mete uma granada no bolso do funcionalismo? Granada. Falando com o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, disse, não dá para privatizar essa zorra do Banco do Brasil. Não foi zorra que ele usou, foi outra palavra. E o outro, que é o presidente da zorra, ouviu e ficou quieto. Tem ódio ao Estado. Mesmo num país como o Brasil, que depende de tanto do Estado, e precisa depender, mas do bom Estado, claro. Não? Então é isso, são os reacionários, são esses liberais de anteontem, e são os milicos, que são nacional-estatistas. E aí começou esse negócio, a milicada quer gastar mais dinheiro, e estava querendo furar o teto. Furar o teto pode dar para o presidente uma popularidade por algum tempo e depois leva a economia para o buraco. A Dilma conhece isso muito bem. A Dilma conhece o que a desordem fiscal faz. Pode até reeleger, mas depois não segura a reeleição. E mete o país numa recessão, porque depois precisa corrigir o desastre. Então é claro que, em princípio, aqueles que estão querendo segurar as contas estão corretos nos fundamentos. O problema é que não tem plano de voo para ninguém. Sabe quem está certo nessa disputa toda, nessa brigalhada toda? Ninguém. Que o Guedes também não está, porque até agora ninguém sabe direito o que ele quer. Ele aceitou um ministério que é ingovernável. As pessoas que estão saindo lá estão dizendo, é uma bagunça. Claro que é uma bagunça. Ele pegou metade do governo para ele. Ele tem um ministério do tamanho da sua arrogância intelectual. Agora, como todo arrogante intelectual, ele não consegue oferecer resultado. E não oferece. Cadê o plano de privatização? Não tem, não conhece. Não, é que tem que passar pelo Congresso, o Supremo criou dificuldades. É mentira. Não tem dificuldade nenhuma. Criada por essa gente. Nós queremos fazer a reforma administrativa. Ok, vamos fazer a reforma administrativa. Só que o país acaba de passar por uma reforma da Previdência, que já cortou muitos direitos ou privilégios, chame como quiser, dos servidores. Cabe uma reforma administrativa agora? Ela é oportuna agora? Tem maioria no Congresso para fazê-la agora? Esses jovens turcos ousaram achar que entram no governo e impõem as coisas. Como na música do Zezé de Camargo e Luciano, a ferro e fogo. Já falei da música ontem, falo de novo. Se tiver aí, pode pôr outra vez. E a ferro e fogo não dá. Não vai. Não anda. Entende? Tá todo mundo errado aí. Agora o Bolsonaro vem e fala, não, é Paulo Guedes, vamos respeitar teto, nós vamos fazer privatização, então vamos lá, tá agradando os Faria Limers, né? Agradando os mercados, o Guedes fica e não sei o quê, né? Pronto, vamos cuidar. Mas, por enquanto não se tem nada. Né? Mas isso basta para segurar a especulação por mais algum tempo aí. Agora, o Fábio Cuba. A música tá aí? Não tá editada. Você é maluco que eu vou colocar a outra, né? Não tá editada. Não. A outra tem aquela palavra. Não pode. Mas a ferro e fogo não dá. Né? Não vai. É isso aí. E só para encerrar o bloco, na tentativa de melhorar o desempenho da empresa brasileira de comunicação, o Fábio Faria, o ministro da Comunicação, quer trocar o comando da estatal. Em conversas reservadas, o ministro disse que ele quer trocar, quer tirar aquele monte de milico que está lá e botar gente civil. Eu acho que os milicos têm que ser tirados não só de lá, como do resto do governo. Lugar de militar da ativa é no quartel ou fazendo alguma atividade, e lugar de militar da reserva, se não quiser ficar jogando dominó no clube militar, é lendo livro, produzindo texto e tal, ou trabalhando na iniciativa privada. Né?